Olá, este é mais um episódio do História em Pauta, um programa da Associação Nacional de História, AMPU Brasil, que discute temas contemporâneos a partir do olhar historiador. No episódio de hoje abordaremos os impactos políticos e sociais da guerra na Ucrânia, que recentemente completou um ano. Podemos começar essa história em muitos momentos, mas 2014 tem sido trazido como uma data fundamental, onde aquele país foi palco de conflitos entre separatistas apoiados pela Rússia e o governo pró-Ocidente, pró-União Europeia, que foi instaurado. Neste mesmo ano, a Rússia anexou a Crimeia. Em 12 meses, essa guerra marca o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e parece não ter um cenário de clara resolução. O Brasil tenta se equilibrar em sua tradição diplomática de não intervenção, mas as pressões das partes em conflito, de algum modo representadas por Estados Unidos e alguns países do BRICS, como Índia e China, têm colocado o país sob o fio da navalha. O premiado jornalista estadunidense Seymour Hersh revelou em reportagem recente ter fontes que indicam a participação direta do governo dos Estados Unidos no atentado que sabotou o gasoduto russo-germânico Nord Stream 2, lançando o mundo em um horizonte de incertezas crescentes. Para nos guiar nesse importante debate, convidamos o professor Francisco Carlos Teixeira, que dispensa apresentação entre a comunidade historiadora e fora dela, que é professor aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem inúmeros livros sobre história contemporânea. Bem-vindo, professor Francisco Carlos, ao canal da AMPU Brasil no YouTube. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para lançar um pouco de luz nesse problema tão intrincado. Eu aqui agradeço o convite e saúdo fortemente a iniciativa da AMPU nas redes sociais, né? Quer dizer, isso mostra o vigor, o dinamismo, a novidade abarcada pela AMPU nesses novos meios e o acesso a tantos e tantos professores e estudantes, né, dos trabalhos da AMPU. Parabéns. Bom, professor, para a gente iniciar a conversação, eu acho que uma questão que está sempre no horizonte da discussão sobre a Ucrânia é se a gente, de fato, está na iminência de um novo conflito global, de uma terceira guerra mundial, né, pela importância estratégica que o conflito tem, e pelo subtexto de que é uma etapa do conflito entre duas grandes potências hegemônicas, que é a China de um lado e os Estados Unidos de outro. Como que o senhor vê esse cenário? Sem dúvida nenhuma, os acontecimentos dos últimos dias, principalmente do dia 24 de fevereiro de 2023, quando completou um ano do conflito, quando Putin, Vladimir Putin, fala à nação e ele denuncia, ele congela a participação dele no tratado New START, o novo tratado de limitação de armas estratégicas. Até a assinatura do START, o único tratado assinado na administração Biden, se tinha diminuído, né, imensamente o patamar de armas nucleares. Cada parte tinha mais ou menos 6.000 mísseis balísticos e 800 instalações, né, de apoio. Isso foi reduzido para 1.600 instalações, um pouquinho mais para a Rússia, por causa da questão da dimensão do território, né? E se mantiveram as 800 estações, e, ao mesmo tempo, se combinou um mecanismo de visitação mútua das instalações para verificação se, de fato, essa redução é uma redução imensa, mas é uma redução também absolutamente limitada, porque não precisamos de 1.600 mísseis para destruir o mundo, ou, na verdade, 2 vezes 1.600 mísseis, né? 100 deles já vai fazer todo o trabalho. Mas indo de patamar em patamar, se caminhava para essa redução drástica. E um dos mecanismos era essa visitação mútua, que começaria pela visitação da Rússia por militares e técnicos americanos para verificar
a redução do arsenal nuclear. O que o Putin fez na semana passada foi exatamente congelar as visitas e dizer que se retirava do tratado. Isso se deveu, e aí a mídia brasileira não esclareceu isso, né? Isso se deveu por 3 pontos principais. Primeiro, a Rússia pediu que os Estados Unidos assumissem o compromisso de que nenhuma informação seria passada para a Ucrânia, porque, afinal de contas, eram instalações militares, muitas delas, por exemplo, em Kaliningrad, que é um oblast, uma província russa, ali em cima, entre a Polônia, a Lituânia e a Ucrânia, né? E no Mar Negro, né? Onde tem uma frota da OTAN. O segundo pedido foi que não tivesse nenhum militar com ligação com a OTAN, com a NATO, com a Aliança Militar do Ocidente. Em terceiro lugar, que se iniciasse imediatamente negociações com a França e com a Inglaterra, que são potências nucleares, que têm mísseis nucleares apontados para a Rússia, para que o arsenal dessas duas potências entrasse nesse cálculo, porque a Rússia diminuía para 1.600, os Estados Unidos ficava com 1.600, mas todos os mísseis ingleses e franceses a mais, o que fazia com que a presença de armas nucleares da Europa fosse bastante desbalanceada nessa situação. Os Estados Unidos recusou e, então, Putin congelou o acordo. Nesse sentido, nesse momento, nós tivemos um recuo, né, de décadas, porque desde as conversações SALT, né, sobre limitação de armas nucleares, isso nos anos 70, se vinha tendo tratados em vigor. Nesse momento, não há nenhum tratado em vigor de limitação de armas nucleares. Professor, muitos analistas se perguntam assim, o que levou o governo alemão a embarcar nessa guerra, não é? Considerando a dependência alemã do gás russo, considerando que a Alemanha vinha, inclusive, divergindo dos Estados Unidos, buscando uma posição de maior compromisso e negociação com a Rússia. Agora fica evidente, ou pelo menos fica muito confirmada a suspeita que os Estados Unidos, de fato, sabotaram o Nord Stream 2, né? Explodiram o gasoduto construído com dinheiro alemão e com dinheiro russo. Então é difícil entender assim, o lugar da União Europeia nesse conflito, né? Afinal de contas, a União Europeia se tornou uma espécie de títere dos Estados Unidos nessa disputa global entre as potências. Na verdade, a gente tem que começar um pouquinho antes, né? Quando houve um primeiro movimento de aumento de preços, e o petróleo bateu na casa de 100, 105, 110 dólares o barril, há 10 anos atrás, um pouco mais de 10 anos atrás, os Estados Unidos investiram maciçamente numa forma alternativa, não de energia, mas de exploração de combustível fóssil, o chamado fracking, que é uma fratura da crosta terrestre para realizar a exploração de petróleo e gás. É altamente poluente, reafirma, dá mais de 60 anos de sobrevida ao combustível fóssil e corre o risco de contaminar pelo fracking, pela fratura, né, das rochas do manto, as fontes de água, né? Mas isso foi feito, os Estados Unidos se transformaram. Eles já eram autossuficientes em petróleo, eles se tornaram absolutamente, né, detentores de uma reserva energética imensa, sem ter aonde colocar essa reserva, sem ter onde fazer. Particularmente os estados que votaram democrata, né, em Joe Biden são os estados onde mais se deu a exploração de fracking. Então, desde a campanha, Biden tinha feito todas as promessas possíveis para acabar com o fornecimento de gás e petróleo da Rússia à Europa e colocar e substituir os fornecimentos russos. Então, há uma base muito clara, né, que vem daí. Além disso, né, o Nord Stream é uma empresa mista alemã,
russa, cujo, inclusive, o CEO é o ex-primeiro-ministro da Alemanha, Gerhard Schröder, né? E que reúne a Gazprom, a Mannesmann, a Siemens. E a contraparte russa, inclusive, era um acordo que o Putin há muito tempo queria fazer, estava interessado em fazer, era importante para a popularidade do Putin na Rússia, que era a renovação de toda a rede de aquecimento, de calefação da Rússia, que é muito velha. Né? Isso por causa do dinheiro que chegaria com a exportação e pelo fato de que as duas grandes empresas de calefação, a Mannesmann e a Siemens, estavam no cartel. Tudo isso tirava as empresas americanas, principalmente as distribuidoras, de todo o serviço, né, de fornecimento de energia. O Nord Stream abasteceria a Alemanha, um rabicho ia até a Holanda e da Holanda mergulhava na Mancha e abastecia até a Inglaterra. Isso foi considerado insuportável pelos Estados Unidos. Então, desde o início, esse é um lado, tinha que deter a geopolítica da energia fóssil, tinha que se dar essa sobrevida e tinha que se deter os russos aí. A outra foi, também se inicia numa história anterior, em 1991, quando formalmente, isso é uma coisa, é bem detalhe nosso de historiador, tá? Em 1991 é quando termina juridicamente a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque, na verdade, só em 1991 que as duas Alemanhas se reunificam, né, e podem assinar um tratado de paz com os 4 vencedores. Esse é o Tratado de Paris, ou chamado Tratado 4+2, as duas Alemanhas, mais um, que é a Polônia, o primeiro país invadido. Então, só pelo Tratado de Paris, de 1991, que terminaria juridicamente a guerra. Só um pé de página. Por exemplo, tecnicamente, a Rússia e o Japão ainda estão em guerra, porque não houve tratado de paz entre os dois. Claro que tem embaixada, tem tudo isso, mas, por exemplo, o Japão não reconhece as fronteiras russas e a Rússia rejeita as demandas japonesas sobre os arquipélagos das Kurilas, Sakhalina, etc. Bom, isso foi acompanhado de um protocolo, e aí está o erro. Os russos, naquela ocasião, muito dependentes, com o PIB russo tinha chegado a ser metade do PIB brasileiro. Né? Uma migração enorme, uma situação de penúria no país, um governo frágil de Boris Yeltsin, que aparecia bêbado nas reuniões públicas. Foi o momento mais baixo da história, o que Putin chamou, né, de maior desastre geopolítico do século. Né? E o Boris Yeltsin, ele aceitou um memorando oral sobre o futuro do leste europeu. Nesse memorando oral, se estabelecia que a OTAN iria incorporar a nova Alemanha, mas não os países que tivessem feito parte do Pacto de Varsóvia. Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária. Muito menos aquilo que foi definido por Evgeny Primakov, o maior geopolítico, né, dos últimos 30 anos, o cara que inventou o Putin. Tem se dito muita mentira aí, de que o Putin tem como filosofia, etc., tal, esse neofascismo do Dugin. Isso não é verdade. O Dugin é oposição ao Putin. Né? É uma oposição fascista de extrema-direita ao Putin. Quem organizou tudo isso foi um dos mais importantes pensadores russos, Evgeny Primakov. Ele foi ministro de Relações Exteriores, foi primeiro-ministro, foi embaixador na ONU, e foi ele que formulou pela primeira vez os BRICS. Né? É uma medida anti-hegemônica, multipolar, pensada exatamente por Evgeny Primakov. Morreu agora em 2016, se eu não me engano. E ele criou a ideia de exterior próximo, uma área de segurança onde, através desse memorando oral aceito pelo Yeltsin, não deveriam existir bases nem tropas estrangeiras hostis para a Rússia.
A grande alternativa a isso foi o que Primakov propôs, então, um sistema de segurança europeu, com a entrada da Rússia na OTAN. A Rússia entraria na OTAN e a aliança deixaria de ser uma aliança anti-russa e sim uma aliança de segurança europeia. Né? Isso, a entrada da Rússia só foi feita como observador, ela já se retirou, né? E o memorando não foi aceito. Não só se incorporaram os antigos países do Pacto de Varsóvia na OTAN, como países que eram parte da União Soviética. As 3 repúblicas bálticas, por exemplo, entraram no sistema. E começou-se uma medida dentro da OTAN chamada Parceria para a Paz. Os nomes são altamente enganosos. Por essa parceria pela paz, começaram a chegar à Ucrânia técnicos e militares americanos e britânicos para preparar a entrada da Ucrânia na OTAN. Foi aí que Putin disse que a linha vermelha tinha sido alterada. O presidente, na ocasião da Ucrânia, se manifestou contrário. A Ucrânia é um país que, naquele momento, ela tinha quase 40% da sua população de origem russa e russo-falante. Tá? É aí que se dá 2014 e as grandes manifestações, a insurreição, né, da Praça Maidan. Tá? E aí que a gente conversando antes, eu falei que essa história se imbrica com a história do golpe de Estado em vários pontos no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. Tá? Na Praça Maidan, houve uma intervenção estrangeira brutal, organizada pela, então, Conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Victoria Nuland, atualmente subsecretária de Estado do Biden, a mesma que fez os planos de invasão do Afeganistão e da Síria. Né? Ela é que financia, né, largamente, né, a Praça Maidan, o levante da Praça Maidan, da qual participa ativamente vários grupos neofascistas, inclusive o famoso batalhão Azov, uma milícia fascista que é incorporada pelo exército ucraniano. Acontecem coisas assim fantásticas. Kiev tinha um grande museu sobre a Segunda Guerra Mundial e a luta contra o fascismo alemão que ocupa o país. O museu foi todo esvaziado e se transformou num museu em homenagem a Stepan Bandera, um líder fascista que aderiu, né, às Einsatztruppen alemães na caça aos judeus e na matança dos judeus quando da invasão da União Soviética, da então União Soviética. A avenida principal em Kiev foi rebatizada como Bandeira, né, e foi erguida uma imensa estátua, imagem desse fascista que foi morto na Alemanha ocidental, onde ele se refugiou depois da Segunda Guerra Mundial, procurado pelos tribunais da Polônia e da União Soviética. Né? Muita então, coisa é ocultada no debate, né? Mesmo ninguém fala que o filho do Biden teve um cargo na empresa de gás ucraniana justamente a partir de 2014 e mais 2019. Mais do que isso também, quer dizer, como a Ucrânia não fazia parte da NATO, ela não estava sujeita às regras de Bruxelas, né? As regras estabelecidas em Bruxelas, no centro, né, da cooperação militar atlântica. Mas estavam lá os americanos. Nesse sentido, vários laboratórios de armas químicas proibidos na Europa foram construídos. Inclusive, essa firma de gás era um dos fornecedores de componentes para laboratórios de armas de destruição em massa dos Estados Unidos na Ucrânia. Tá? A famosa burisma, né, que foi muito usado no Trump, né, acusando e com muita justiça, né, conflitos de interesse entre o filho dele e essa empresa de gás. É uma corrupção generalizada que os americanos patrocinaram na Ucrânia quando montaram esse governo fantoche que existe até hoje com Zelensky, que agora é transformado em herói.
Então, eu queria só virar para um outro tema, professor, que também nos inquieta muito como historiadores. A gente pode colocar dentro da frase: na guerra, a primeira vítima é a verdade, né? Que É dizem que verdade. remonta a Tucídides. Então, a máquina de propaganda, né, que transforma essa guerra, uma guerra entre o Ocidente e o Oriente despótico, ou que tenta dar um verniz moral, então a guerra se justificaria porque, afinal de contas, a Rússia invadiu um país. Então, assim, por que toda essa, digamos, essa máquina de propaganda ainda funciona? E por que a imprensa brasileira, que em teoria não teria nenhum interesse estratégico direto em promover essa propaganda, compra essa versão da guerra, né, de maneira tão idiota às vezes? É verdade. E você falou em Tucídides. Eu acho que a gente deveria voltar a Tucídides. Todo mundo fala que Heródoto é o pai da história. Eu sempre digo, vamos deixar Heródoto de presente para os geógrafos. Né? Porque Heródoto foi um descritor, né, de paisagens, de países. Foi aquele cara que viajou, né, fez tudo isso. E também porque Heródoto, aí os geógrafos não têm nenhuma culpa, né? Heródoto aceitava as versões locais. Ele nunca questionava as versões locais. Ao contrário de Tucídides, na Guerra do Peloponeso, se eu não me engano é 419 a.C., né, ele diz que vai escrever a história do Peloponeso, né, apesar das paixões, porque ele fala isso da verdade e a guerra, porque ele pode distinguir isso porque ele só vai narrar aquilo que ele viu e aquilo que ele conversou, aquilo que lhe foi contado por aqueles que lutaram na guerra. É a primeira vez que, numa narrativa histórica, a gente tem um cuidado de fontes e da natureza, né, da hermenêutica das próprias fontes. Claro que, evidentemente, é frágil até hoje, né? Mas Tucídides, ele realmente inaugura, né, esse processo de uma hermenêutica, um método rigoroso nesse sentido. Ele é muito bem-vindo nessa discussão. O problema central é que a gente tem aqui, né, não é só no Brasil, é no Ocidente, inclusive eu tenho pego colegas de outras áreas, de literatura, de biologia, de física, que às vezes me dá um longo trabalho de sentar para conversar. Tenho feito isso, né? Que é um velho atavismo anti-russo. Né? É uma coisa assim, é como se falar em Rússia, você estivesse falando. Quer dizer, o problema da Guerra Fria é tão forte ainda na cabeça das pessoas que os russos continuam comendo criancinhas, como essas criancinhas agora que foram sequestradas, na verdade são russos, são filhos de famílias russas levadas de volta para a Rússia, né, nesse sentido, então eles continuam comendo criancinhas, é um atavismo. Eu tenho até medo, meu cachorro se chama Boris. Quando eu vou na rua, eu falo assim, Boris, Boris, eu fico falando baixinho, porque Boris vai parecer que é um agente soviético. Podia ser Putin, né? Graças a Deus não tive a ideia. Não, é porque eu gosto muito de Boris Godunov. Ele, na verdade, ele se chama Boris Godunov. Né? Então, bom, podia ser Pushkin. Né? Quer dizer, você vê, né, o Teatro Nacional da Noruega proibiu Tolstói ser encenado. O Teatro Nacional da Alemanha proibiu Anton Chekhov. Né? Quer dizer, chega a ser um delírio paranoide, obsessivo, né, nesse sentido. E a imprensa brasileira ecoa isso. E a gente vê que, por exemplo, os grandes veículos de comunicação do Brasil, a principal rede de notícias do Brasil, tem jornalistas em Nova York, né, em Washington e Nova York. E se você prestar atenção, você vai ver que eles não fazem matérias, eles leem os jornais americanos e fazem um resumo para a gente. Você nunca vai ver esses caras na rua, você nunca vai ver esses caras entrevistando o embaixador russo na ONU. Você está vendo eles ecoarem a imprensa americana aqui para a gente. São meros tradutores, não são jornalistas. Tá? Então, isso é muito difícil. Vamos imaginar um cenário em que a Rússia responda à agressão norte-americana que levou à explosão do Nord Stream 2
e exploda um gasoduto na costa oeste, costa leste dos Estados Unidos, ou exploda alguma infraestrutura norte-americana. Isso é um cenário justificável. Isso iria exigir, quer dizer, vamos fazer esse exercício de história do tempo presente, né? O presente iluminado pelo passado e o retorno ao presente. Quando os russos apoiaram a Revolução Cubana e colocaram armas em Cuba, ali a 100 quilômetros, né, da Flórida, os Estados Unidos consideraram casus belli e fomos quase que a destruição nuclear total naquele momento, e os russos retiraram as armas. Né? Agora, os americanos estão cercando uma cidade como São Petersburgo, né, que é a segunda cidade da Rússia, está a 3 minutos e meio de um ataque da OTAN. E Moscou está a 15 minutos de um ataque da OTAN. E isso não é considerado uma ameaça. Nós, em estudos militares, eu trabalhei longo tempo, até 2016, em escolas militares, tanto na ECM, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, como na EGN, Escola de Guerra Naval, né? Fui membro do Ministério da Defesa. Eu fui, na verdade, assessor-chefe de estratégia do Ministério da Defesa no governo Dilma, nos 2 governos Dilma. Né? Nós temos, né, duas definições contemporâneas de guerra: guerra preventiva e guerra preemptiva. Né? A guerra preventiva é quando você vê lá longe a ameaça se aproximando de você. A guerra preemptiva é quando a ameaça já está instalada, já está ali, do teu lado. Né? Olha, o que a Rússia está fazendo? No Iraque, né? A justificativa para o Iraque era uma guerra. Foi, exatamente. Então, na verdade, o Iraque não tinha atacado, não tinha feito nada, mas tinha-se, né, o potencial de ataque baseado na posse de armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Por sinal, o embaixador brasileiro na Organização Mundial de Controle de Armas Químicas, o embaixador Bustani, tinha dito que não tinha e foi demitido, né, por causa disso. Né? Nós vemos novamente o mesmo quadro, só que agora se inverte. Quer dizer, só existe preempção de um lado. Do outro lado, você não dá, de maneira alguma, ao outro lado, o direito de se sentir ameaçado. No dia 17 de dezembro de 2021, quer dizer, poucos dias, um mês e pouco antes de começar a guerra, tá? Vladimir Putin enviou a todas as chancelarias europeias, mais Canadá e Estados Unidos, leia-se OTAN, né, um documento com vários pontos, pedindo, né, a total neutralização da Ucrânia, a retirada dos conselheiros americanos e britânicos, a não entrada na OTAN e a proibição pelo governo ucraniano, né, de partidos e organizações fascistas, né, que ameaçassem, né, a paz, a segurança. Coisa, por exemplo, que o Tribunal Constitucional da Alemanha faz. Coisa, por exemplo, que a França faz. Coisa que a Inglaterra faz. Ninguém pode fazer elogios a Hitler na Alemanha. Né? Esse documento de 17 de dezembro foi recusado. Ele foi recusado. É nesse momento que emmassamento de tropas na fronteira, que estava em torno de 80 mil, passa rapidamente para 100, 120, 180 mil e se torna claro que vai haver o ataque. E os Estados Unidos disseram, não vai haver ataque. Não vai existir ataque. Né? Por quê? Porque eles não imaginavam, né, a importância e o sentimento. Quer dizer, a guerra é um problema sério, porque segurança é um sentimento de tamanha subjetividade que você não pode medir. E os russos se viram, né, numa situação de ter que desmontar o que seria. Eles já tinham feito isso, já tinham feito essa advertência na Geórgia, quando a Geórgia também tentou entrar na OTAN e aceitou uma base americana lá. Eles, então, atacaram, mudaram, né, a configuração do governo e obrigaram a Geórgia a aceitar um acordo de não presença de tropas estrangeiras. Professor Francisco Carlos, eu quero voltar a um ponto que o senhor já trouxe aqui,
que é as conexões entre o nosso 8 de janeiro e essa conjuntura global. E eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre esse tema, que eu acho que pode ser visto como um enfraquecimento das instituições democráticas, parecem favorecer as guerras. Eu dei esse exemplo da reportagem do Seymour Hersh, que mostra evidências aí do envolvimento do governo norte-americano na destruição do Nord Stream, e a grande imprensa americana, incluindo jornais que têm uma tradição, pelo menos de alegar uma independência, uma qualidade jornalística, como o The New York Times, nem mencionam essa hipótese, nem mencionam, pelo menos até ontem, quando eu fiz uma pesquisa, não há qualquer repercussão na grande imprensa americana sobre essa reportagem, ao fechamento dessa imprensa que se transforma numa máquina de guerra, e nós sabemos que democracia depende de qualidade de informação. Então, o fato é que, apesar de toda a retórica de que as redes sociais democratizaram e aumentaram a oportunidade de informação, nós recebemos muito pouca informação sobre o conflito na Ucrânia. A gente tem que peneirar as redes sociais para encontrar alguma informação independente. O drama dos soldados, o drama desses jovens, que estão morrendo aí, as centenas de milhares dos dois lados, tem sido apagado, tem sido falado, no Ocidente, não no Ocidente, mas pelo menos nos Estados Unidos, o governo europeu parece ter ligado no modo guerra. Nós estamos no modo guerra, você silencia tudo aquilo que não é propaganda de guerra. Então, como isso enfraquece a democracia e como isso é possível numa democracia fragilizada, né? Não sei se era esse o gancho que você faria com o nosso 8 de janeiro. Eu diria que ele trabalha, sim, nessa direção e um pouco também além. O Seymour Hersh, inclusive, está sendo ameaçado de ser levado a tribunais agora. Tá? É a primeira vez que um Pulitzer, tá, um grande prêmio de imprensa americano, é ameaçado de ser levado para revelar as fontes dele. Coisa impensável. Imagina se o Putin faz isso, né? Aí ele seria, né, o total horror nesse sentido. O grande eixo que eu vejo entre a guerra na Ucrânia e o 8 de janeiro de 2023 é o modelo de insurreição fascista. A primeira vez que isso foi tentado, depois da Segunda Guerra Mundial, a primeira vez que se viu, de fato, o fascismo tentar tomar o poder foi na Praça Maidan, em 2014, inclusive com apoio financeiro dos Estados Unidos, apoiando instituições, o Departamento de Justiça americano profundamente enraizado, chegou-se ao ponto do embaixador americano em inglês ir para a rua para as manifestações junto com a população na Praça Maidan. Só uma observação também. Eu acho que é tempo, e principalmente para os historiadores brasileiros, tá? Na Alemanha, eu estive lá agora um ano de volta, tá? Passei pela Itália, pela França, não vejo esse problema que nós, os historiadores brasileiros, temos de falar a palavra fascismo. Né? Nós continuamos falando em ultranacionalismo, populismo, um conceito absolutamente, né, datado, extremismo, extrema-direita, até a extrema-direita. Mas fascismo a gente não fala. Né? É preciso que a gente tenha ideia que o fascismo ele é um movimento, uma doutrina, uma forma de vida. E quando eu falo forma de vida, eu estou falando isso mesmo, né? Porque o indivíduo vive o fascismo. Ele vive, né? Ele é uma parapolítica ou uma metapolítica, né? Nesse sentido. O fascismo ele tem um certo número de características, ele tem um certo número de elementos. A gente podia falar a recusa à alteridade, ultranacionalismo, militarismo, né? A troca da pauta econômica por uma pauta comportamental, né? O machismo, o chauvinismo, a misoginia, a falocracia, expressa um novo idioma, uma nova língua, como nós chamamos, que a gente continua insistindo em falar que é fake news, como se fosse palavras ou incidentes. Não, isso faz parte de uma sintaxe maior do fascismo, que é a nova língua fascista. Esse mínimo fascista, ele pode ser encontrado em diversas partes
do mundo, momentos diferentes da história, com mais uma ou menos uma característica, trocando a camisa preta dos fascistas italianos pela camisa marrom dos nazistas, ou pela camisa verde do Plínio Salgado, da Ação Integralista Brasileira. Tá? Mas continua sendo a camisa, a formação, a milícia, a violência, etc., tá? Como nós hoje, ao se ressignificar negativamente a camiseta da seleção brasileira, nós estamos uniformizando milícias. Não é preciso ser o Hugo Boss com a caveira na lapela. Né? A camiseta da seleção e a bandeira como manto, né, são signos profundos, né, da conversão fascista. Né? Possivelmente pode ser que isso não seja para todo sempre, mas até a CBF já está utilizando uniformes diferenciando, usando as ruas, etc., para descaracterizar isso um pouco. Então, nós não falamos em fascismo. Eu acho que a gente tem que falar em fascismo nesse sentido. Só um instantinho. Quer dizer, olha só, 2014 e 2014 na Praça Maidan, 2019 La Paz, quando os bairros ricos de La Paz se sublevam, né, com apoio da polícia inteiramente, né, fascistizada e com apoio dos Estados Unidos e do secretário-geral da OEA, e levam à demissão do Evo Morales e a assunção de um governo de direita patrocinado pelos generais bolivianos. Tá? Somente quando isso acontece em 6 de janeiro de 2021 contra o Biden, é que aí eles falam em fascismo. Aí eles falam em supremacista branco. Tá? Quando aconteceu em La Paz, quando aconteceu em Kiev, tá? Em Kiev foi a liberdade que venceu. Em La Paz, agora a gente já sabe, inclusive o relatório da própria OEA mostra que não houve fraude eleitoral. Qual é o traço comum em Kiev, em La Paz, no Capitólio e em Brasília? Fraude eleitoral. O povo retomando a sua liberdade. Tudo isso se baseia em quê, Valnei? Na Marcha sobre Roma de 28 de outubro de 1922. Na tentativa de putsch da cervejaria de Munique, em 1923. E no cerco, e na chantagem imposta ao Reichstag, ao parlamento alemão, em 1933. Isso é o fascismo. É tudo muito interessante, professor, e nesse aspecto a gente poderia dizer que há um fascismo estrutural, assim, um pouco adaptando a ideia de racismo estrutural a isso, porque não faz muita diferença se é o governo Trump ou se é o governo Biden. Certas estruturas desse fascismo vão continuando. Eu acho que uma dessas estruturas é a desinformação. Né? Exatamente. O sistemático da desinformação. E aí, que é feito via essa nova língua, que vira, né, uma parede de opacidade com tudo se batendo contra ela. É só ver, por exemplo... O Ocidente contra a Rússia, né, como se essa abstração chamada Ocidente, né, portadora de valores da liberdade, né, da justiça, pudesse, de fato, dar alguma inteligibilidade para esse conflito, que é muito mais complexo. O Richard Haas é H-A-A-S-S, Richard Haas, do American Council of Foreign Relations, né, que é uma ONG, um think tank de direita americano. Ele bolou um novo conceito, que é democracia iliberal. Né? Essa democracia iliberal seria o Erdogan, o Putin, né, o Evo Morales, o Bolsonaro, né? Aí ele coloca e dilui tudo. Quer dizer, você apagar um país como a Turquia, com o problema, o Duterte das Filipinas, quer dizer, países com formação social totalmente diferente, com histórias, com pertenças, né? Decididamente, a Rússia, ela não tem uma cultura ocidental como nós temos, ela tem outra visão de mundo, né, nesse sentido. Como as Filipinas,
como o que nós entendemos como democracia não é o que os americanos entendem como democracia. Né? Quer dizer, eles reúnem tudo para quê? Para tentar banir um conceito fundamental da história, que é fascismo. O fascismo, ele é um conceito, né? Recebeu o nome de fascismo porque ele foi ao poder pela primeira vez na Itália. Mas o fascismo na Alemanha é o nazismo, o fascismo em Portugal é o salazarismo, o fascismo na Espanha é o franquismo, e por aí vai. Quer dizer, o que é preciso é ter um conceito geral, ou então a gente vai reduzir a história a uma sucessão de fatos sem nenhuma relação conceitual entre eles. E aí eu aproveito esse gancho sobre desinformação, fascismo estrutural, fragilidades democráticas, para discutir um tema que eu acho que também os historiadores e historiadoras têm discutido pouco, que é a questão do Estado e a questão do Estado brasileiro nessa conjuntura global. Aí vou citar o Alison Graham, que é um cientista político norte-americano, criou a expressão de gaiola de Tucídides, né? Que é uma potência emergente e uma potência instalada. Quase que uma armadilha, né, dentro das relações internacionais. Então, mas nós temos discutido pouco os interesses do Brasil, né, do Estado brasileiro. Eu acho que é cada vez mais difícil a gente falar de uma noção de nação, de uma unidade étnico-cultural. Acho que tudo isso ficou no passado, né? Mas nós precisamos de Estado, precisamos de um Estado soberano, precisamos de um Estado com capacidade de agir. E aí esse empobrecimento do debate não vem só da direita, né? Eu vejo, às vezes, algum debate que é feito pelo 247, tem muita coisa boa, mas tem uma abordagem também nessa mentalidade congelada da Guerra Fria, né? Os russos, então, têm todas as razões, o conflito é medido apenas pela régua ético-moral, né, daquilo que está envolvido, é quase que uma torcida organizada. A dimensão trágica da guerra também não é trazida a primeiro plano para ser discutida. Por exemplo, a decisão do Brasil de votar a favor da resolução da plenária geral da ONU, né, condenando a Rússia, foi amplamente criticada à esquerda, sendo que, salvo engano, o senhor nos corrija, isso é a tradição diplomática brasileira, isso é uma estrutura importante do jogo diplomático brasileiro. A gente não tem como condenar Israel por invadir os territórios palestinos e não condenar a Rússia quando faz a mesma coisa, mas é claro que o Brasil, em outros momentos, tem tomado também posições de maior independência. Então, assim, para não me alongar, qual o lugar da reflexão sobre o Estado, né, e do historiador e da história ajudando a sociedade a compreender a complexidade da manutenção da soberania de um Estado nesse jogo complexo? Eu, por acaso, eu estava numa recepção diplomática à noite, no dia do voto brasileiro na ONU. Tá? Em que compareceram, era uma reunião dos BRICS, tá? Em que estavam indianos, chineses e russos. Os russos estavam perplexos, chocados, tá? E consideravam que o Brasil tinha perdido a capacidade de negociar e mediar qualquer forma de conflito. Não exatamente pela condenação da invasão, o que os russos levariam e entenderiam perfeitamente. Coisa, por exemplo, que é a posição da China por causa de Taiwan, né? Já que se a China for a anexação militar de Taiwan, ela não quer intervenção americana, ela considera Taiwan um território nacional, etc. E tal, né? Mas o que chocou profundamente os russos e os chineses foi a explicação dada pelo embaixador brasileiro na ONU, dizendo que deveriam ser devolvidos os territórios ocupados pela Rússia, e não distinguindo, por exemplo, a Crimeia, de 98% de população russa, do Kherson, ou de Zaporozhye, onde a população, embora sob domínio russo agora, é majoritariamente ucraniana. Então, na verdade, a questão central era pedir para devolver território antes de haver negociação. Isso é o que criou um impasse muito grande e a Rússia deixou de considerar o Brasil, né? Inclusive agora estão se encontrando o Lavrov e o Mauro Vieira exatamente para planejar a vinda ao Brasil, porque ficou em questão se Sergei Lavrov, o chanceler russo, viria ou não. Nós, na verdade, nós estamos com um problema em política externa, né?
o governo, todo o governo Lula, ele está nesse momento com um problema de conseguir os quadros para a reconstrução do Estado brasileiro. Tá? O que aconteceu foram 6 anos, Temer mais Bolsonaro, de destruição, afastamento de quadros. Aconteceu uma coisa muito ruim também, a minha geração, que foi a geração que ficou muito afastada um tempo por causa da ditadura, acabou sendo afastada também no período Temer-Bolsonaro. Nós todos envelhecemos, eu estou na casa dos 70 anos. Né? Quem eram os formuladores, por exemplo, uma figura fundamental como o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães é um homem de 80 anos. O Celso Amorim tem 81 anos agora, grande amigo. Né? Então, recompor tudo isso está sendo difícil. Nós estamos vendo erros. Por exemplo, essa semana que passou, o nosso querido Silvio Almeida teve um encontro em Genebra e apertou a mão da ministra de Direitos Humanos do Peru. Tá? Isso é complicado. Alguém deveria ter explicado ao Silvio Almeida que a polícia peruana está matando 30 a 35 militantes políticos por dia no Peru. Que aquele governo é derivado de um golpe de Estado. Né? Quer dizer, por exemplo, o México condenou fortemente, o embaixador foi retirado. Né? O Chile está apavorado com o que está acontecendo no Peru. Tá? A outra coisa também, logo que houve o golpe do 8 de janeiro, governos sul-americanos chamaram para uma reunião de nível de chanceleres, que acabou sendo proposta uma reunião de nível da OEA, para condenar o golpe de Estado no Brasil. Isso para o Petro e para o Boric, quer dizer, para a Colômbia, que está fazendo um tratado de paz e restitucionalização do país, e que a direita está reagindo muito, e para o crescimento da direita no Chile e a literal guerra civil no Peru, era muito importante. O nosso chanceler, entretanto, disse que não era bem-vindo à reunião e que não iria assinar uma carta democrática sul-americana, porque isso daria a impressão de que o Brasil não estava controlando a situação, que tinha intervenção estrangeira. Isso deixou o Boric e o Petros não só furiosos, mas deixou eles numa situação de abandono nesse sentido. Os russos entendem claramente que o voto americano na ONU foi uma troca feita com Biden para que Biden não reconhecesse, não aceitasse qualquer mudança que pudesse acontecer no Brasil derivado de um ato de violência, e que Biden tomasse conta e controlasse lá na Flórida Bolsonaro. Tá? Então, as fontes diplomáticas russas são muito claras. O Brasil negociou uma questão interna às custas da sua política. Toda vez que... E esse jogo é muito pesado, né? O Brasil se recusou a ceder à Alemanha munição daqueles tanques que os alemães estão mandando para a Ucrânia, e moto contínuo, a Alemanha... A Alemanha retaliou. Quer dizer, quem é a Alemanha para retaliar o Brasil? Quer dizer, a resposta brasileira, o Brasil não respondeu, até agora, pelo menos não respondeu. A resposta imediata deveria dizer, olha, estão suspensos os contratos de cooperação técnica com a Alemanha. Se a gente tem o país, lembra, por exemplo, a questão do fornecimento de peças e armas dos Mirage franceses à Argentina durante a Guerra das Malvinas. Tá? Quer dizer, os franceses literalmente tiraram a escada debaixo dos argentinos, em nome da OTAN e da solidariedade da OTAN com a Inglaterra. Isso mostra primeiro uma coisa, que a única garantia para a soberania nacional é a educação, ciência, tecnologia e inovação brasileiros. O investimento no sistema brasileiro de educação é primordial, para a gente não sofrer o que a Argentina sofreu e não sofrer calado agora essa disfarçatez da Alemanha. Tá? Inclusive uma disfarçatez da Alemanha, só para a gente deixar claro, no momento que a população alemã está acordando para o absurdo da guerra. Na semana passada, o Süddeutsche Zeitung, que é o jornal mais progressista
de massa na Alemanha, publicou uma longuíssima carta do filósofo Jürgen Habermas. Você sabe muito bem, Habermas é uma espécie de consciência crítica nacional, né? Respeitabilíssimo, né? Nesse sentido. Ele diz, olha, eu quero saber do governo alemão, o governo alemão hoje é chamado governo semáforo, verde, vermelho e amarelo por causa da cor dos partidos. É a social-democracia com os verdes, com os liberais, que não se entendem, que não conseguem, é um governo muito frágil, né? Ele disse, eu quero saber quais são os objetivos da Alemanha nessa guerra. Porque se vocês estão pensando que vão derrotar a Rússia, vocês estão enganados. A Rússia, e logo depois o Putin vai falar a famosa frase, né? A Rússia não será derrotada em campo de batalha. Né? Quer dizer, aí a questão da escalada é muito possível. Ou a outra, uma potência nuclear não perde guerra. Não. É óbvio. Ainda mais uma guerra que envolve controle territorial. Enfim, professor Francisco Carlos Teixeira, eu sei que tem logo em seguida um outro compromisso, uma outra entrevista, mas eu queria agradecer demais, reforçar já o convite para que o senhor retorne aqui ao nosso espaço. Esse espaço é muito importante, porque no momento em que a imprensa não aprofunda, a imprensa tem a sua agenda, tem os seus limites estruturais, mesmo a imprensa, digamos, a nova imprensa do YouTube, muitas vezes é muito militante, está muito organizada por uma pauta ideológica, por alguma coisa que não faz com que o debate se aprofunde, principalmente com esse olhar historiador, né? Por isso a ênfase do nosso programa em trazer a densidade desse olhar de historiador, porque sem isso nós não conseguimos, de fato, organizar o debate para que a gente possa tomar boas decisões coletivas. Né? E o Brasil precisa, como o senhor bem mostrou, tomar decisões que envolvem a guerra, e sem a nossa inteligência se envolver nesse debate público com densidade, as decisões acabam sendo tomadas pelas redes sociais, pelas pressões, por essa falsa transparência que tudo parece ter. Ou ficar confuso, como é a política externa nesse momento do Brasil. Ela ficou confusa. Exatamente. É por isso que espaços como o da associação, eu sempre tenho insistido isso, né, que o Brasil hoje tem um canal do YouTube que tem essa função de trazer informação independente, informação cientificamente relevante, academicamente densa, porque se nós não fizermos isso, outros atores não farão. Somos nós os sujeitos capazes de dar essa densidade ao debate. E a partir daí nós não temos controle para onde vai, quem vai aproveitar, quem não vai aproveitar, mas nós damos a nossa contribuição pública de adensamento do debate e, quem sabe, alguns outros atores aí que fazem um debate muito superficial não se envergonhem e comecem também a adensar as suas discussões. Então, eu agradeço novamente, reforço o convite para que o senhor retorne aqui para, certamente, a guerra na Ucrânia e essa conjuntura global vai se tornar cada vez mais cotidiana na nossa vida a partir de agora. Tem os conflitos em relação à China, mas a gente precisa pautar regularmente o debate sobre os interesses estratégicos do Estado brasileiro nessa conjuntura global cada vez mais intrincada, cada vez mais complexa. Eu agradeço muito o convite, fico muito honrado. Acho que esse papel, como eu falei no início, é fundamental. Queria também deixar um desafio para a gente discutir, né, a história do Brasil à luz do 8 de janeiro. Elementos fundamentais que vêm desde a historiografia do Império e da historiografia integralista. Hélio Viana, por exemplo, um historiador integralista que teve uma importância enorme, como, por exemplo, a mítica de Guararapes, ou a República Prisioneira dos Militares, a tutela militar, a refuncionalização do poder moderador, tudo isso a gente tem que rediscutir. E essa é matéria nossa. Somos nós que trabalhamos com isso. Exatamente. Obrigado, professor. E você que esteve nos assistindo até agora, estamos quase uma hora de conversa, mas passou muito rápido, porque foi uma conversa muito interessante, muito agradável aqui com o professor Francisco Carlos. Não esqueça de curtir o nosso canal, não esqueça de deixar seu comentário, é um tema complexo, você pode ter uma visão diferente, você pode discordar, você pode concordar, você pode ter uma sugestão, pode ter um link, deixa tudo aí no comentário, que é muito importante
claro, sempre com cordialidade, sempre com o ethos profissional que caracteriza aqui a qualidade do nosso debate. E até o próximo História em Pauta.